A gente continua falando sobre o processo de impeachment de Donald Trump. Para entender quais são os próximos passos e o que está em jogo para o presidente, eu converso com o cientista político Márcio Coimbra. Oi, professor, boa tarde, obrigada por nos atender. Obrigado, é um prazer estar na Jovem Pan conversando com todos vocês. Prazer é todo nosso, professor. Vamos lá, primeira pergunta. No início do mandato de Trump, ele chegou a dizer que acabaria com a carnificina no país. E foi justamente com a acusação de incitar a violência que ele foi impugnado pela Câmara dos Deputados. Contraditório, né? Muito contraditório. Realmente, o Donald Trump, ele perdeu a mão, especialmente agora no final do seu mandato, né, porque ele acabou se associando a grupos extremistas que não acreditam nos valores democráticos dos Estados Unidos. E isso acabou levando a uma situação que nunca se imaginou, que era uma marcha contra o Capitólio, que invadiu o Congresso americano e deixou 5 mortos. Então, quer dizer, o saldo dessa brincadeira contra a democracia ficou muito caro. E o Donald Trump, que chegou no poder dizendo que faria uma nova política, dizendo que faria as coisas diferente, ele realmente fez as coisas diferentes, mas ele mudou para pior. Porque nesse caso, ele colocou em risco aquilo que é mais caro para os americanos, que é a sua democracia, que são as suas liberdades, que é a estabilidade do sistema americano. E nisso, né, ele colocou também em contraposição ao seu próprio partido e também ao outro partido de oposição aos democratas. Então, na verdade, ele sai muito enfraquecido da Casa Branca, com uma presidência que não deixa saudade tanto para republicanos quanto para democratas. Até porque, nos seus próprios apoiadores, dentro do seu próprio gabinete, ele já tem vivenciado algumas defecções nos últimos dias, né? Ele teve a demissão de alguns secretários e também de alguns assessores muito próximos dele dentro da Casa Branca. Inclusive sobre isso. A próxima pergunta, professor, os republicanos eles romperam com Trump porque não aceitam o que eles consideram o chamado discurso de ódio. Qual a imagem do presidente no próprio partido? Ela é péssima. Eu trabalhei no Partido Republicano durante muitos anos em Washington e conheço muitos dos congressistas envolvidos nessas discussões, conversei com alguns essa semana e realmente a imagem do Donald Trump dentro do partido ela é péssima. O Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Senado, ele espera inclusive que se proceda à expulsão do partido do Donald Trump em breve. Na Câmara nós tivemos votos que não se esperava em uma situação normal, contrários ao presidente Trump, aprovando o impeachment. Então, muitos governadores também se pronunciaram contrários ao presidente Trump, governadores que estão em mandato, e também ex-governadores, como o ex-governador Arnold Schwarzenegger, que fez um vídeo, ex-governador da Califórnia, fez um vídeo falando que o Donald Trump realmente tinha pisado nos calos da sociedade americana e o que se tinha vivido naquela noite foi como a noite dos cristais que aconteceu no passado com os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, ele não deixa saudades dentro do Partido Republicano, ele não é um conservador e não é reconhecido como um conservador nas hostes republicanas, porque um conservador tradicional é alguém que prima pela prudência, pela cautela, pela moderação, por valores que são encarnados hoje, na verdade, pelo vice-presidente Mike Pence e não pelo presidente Donald Trump. Ele, na verdade, foi um anticonservador, enquanto seu vice-presidente, até o último momento, se mostrou ser um conservador. Alguém que está ali do lado da lei, alguém que está do lado dos costumes, está do lado da ordem e não deseja nem invocar a 25ª emenda para não criar maiores cicatrizes na sociedade americana. Então, o presidente Donald Trump ele sai completamente chamuscado também dentro do Partido Republicano.
Mas e agora, professor? O senhor acredita que esse impeachment passe pelo Senado? Lembrando que há 13 meses ele sofreu um impeachment pela Câmara, mas que foi barrado, né, no Senado. Ele, na verdade, foi o quarto processo de impeachment em toda a história americana que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Nós temos o Andrew Johnson lá atrás, depois nós tivemos o Bill Clinton em 1999 e tivemos 2 com o Donald Trump. Então, veja bem, dos 4 processos de impeachment que já deram prosseguimento na história do Congresso americano, metade deles é a do Donald Trump. Então, 2 processos foram com Donald Trump. Ambos os processos foram aprovados na Câmara dos Deputados, ou Câmara de Representantes, como chamam os americanos. Por ser aprovado na Câmara dos Representantes, o impeachment ele foi declarado. Então, ele sofreu impeachment, né? Ele sofreu esta censura do Congresso americano. Agora, indo para o Senado, que funciona como casa julgadora, assim como no Brasil, agora ele será julgado pelo Senado. O impeachment ele já sofreu, assim como sofreu Andrew Johnson e Bill Clinton. Mas estes, assim como o Trump, na primeira denúncia que houve contra ele, eles escaparam no julgamento do Senado. Agora o Trump vai enfrentar o julgamento do Senado. Para ele ser condenado, ele precisa de 67 votos favoráveis. Ele já será julgado pelo novo Senado, um Senado que já tem maioria democrata, uma maioria pequena, 50-50, com a vice-presidente desempatando. Mas nesse caso de impeachment, ela não vota. Quem supervisiona o processo é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, se fosse uma votação entre democratas e republicanos, nós teríamos 50-50. Mas se houver 17 republicanos dispostos a votar a favor do afastamento de Donald Trump, mesmo que ele já tenha deixado o cargo, ele assim será julgado como culpado por insurreição. E por conta desta acusação, que é a insurreição, isso levará a uma segunda votação, caso ele seja condenado, para a suspensão dos direitos políticos pelo tipo de crime cometido. E aí é uma votação de maioria simples no Senado, onde seria 50% mais 1, então precisaria de 51 votos, para inabilitá-lo politicamente por toda a vida. Então a gente está diante deste processo agora, que vai para o Senado, que precisa de 67 votos para ser aprovado, mesmo que o presidente já tenha deixado a Casa Branca, é um julgamento político que ele irá sofrer, e, sendo condenado, ele pode ficar inabilitado para o resto da vida de exercer cargos públicos. Uma dúvida, essa votação no Senado, ela é secreta? Essa votação no Senado, ela não é secreta. Os senadores, eles votam de forma oral, e todos nós saberemos a votação de cada um deles. Então, no Senado, nós saberemos quem foram os republicanos que votaram pela condenação dele. Eu lembro que no julgamento anterior, em uma das acusações, um dos senadores republicanos, o ex-candidato a presidente e senador pelo estado de Utah, Mitt Romney, votou pela condenação de Donald Trump. Então, nós tivemos ali um republicano que se mostrou contrário a Donald Trump. Agora, se nós tivermos mais 16 dispostos realmente a votar contra Donald Trump, e me parece que tudo se encaminha para algo nesse sentido, porque a sensação geral é de que alguém que provocou uma insurreição e mandou invadir o Congresso Nacional precisa didaticamente de uma resposta institucional da democracia. Os americanos não brincam com isso. E isso não impede também, Karina, que outros processos corram contra o presidente Donald Trump assim que ele deixar o poder. Então, ele provavelmente enfrentará investigações, inquéritos na justiça e processos. E eu acho que mais do que se preocupar em voltar em 2024,
ele vai precisar se preocupar muito em evitar uma prisão diante de todos esses processos que correrão contra ele depois que ele deixar a Casa Branca. Sobre a invasão ao Capitólio, professor, o estopim, né, para tudo isso, como que será marcada essa data na história dos Estados Unidos? Há uma mancha na democracia americana, certamente, porque os americanos sempre se orgulharam muito da sua democracia, sempre se orgulharam muito do fato deles terem instituições estáveis, de uma democracia sólida, consolidada ao longo de mais de 2 séculos, sem nenhuma interrupção, sem qualquer tentativa de golpe de Estado durante todos esses mais de 200 anos. Então, para os americanos, ficou aquela sensação de que eles não têm uma democracia tão blindada quanto eles imaginavam. E eles culpam o Donald Trump por isso. Portanto, ele vai ficar marcado na história dos Estados Unidos, não por tudo aquilo que ele construiu durante a sua presidência, mas da forma melancólica que ele termina a sua presidência e ataca as instituições fundadoras da república do país que ele preside. Algo que para os Estados Unidos, para os americanos, é imperdoável. Portanto, certamente a sua presidência ficará marcada por esse episódio final, mais do que qualquer outra coisa que tenha acontecido nos 4 anos que ele ocupou a Casa Branca. Para a gente fechar, professor, como que vai ser o futuro agora dos Estados Unidos, com Joe Biden como presidente, tendo a maioria no Congresso? Olha, vai ser uma relação muito tranquila com o Congresso Nacional, porque Trump, além de perder a eleição, entregou a maioria do Senado para os democratas, ou seja, esta política de polarização que ele trouxe para a sociedade americana não funcionou, e ao contrário do que se imaginava no começo por ele próprio Trump, ele acabou por derreter todas as bases daquilo que ele estava construindo. Então, os democratas hoje, eles têm maioria na Câmara, eles têm a maioria no Senado, eles têm a Casa Branca, e esses primeiros 2 anos, eu tenho certeza, conhecendo o Joe Biden como senador e como vice-presidente, vai ser um período de reconstrução. Vai ser um período de reconstrução da imagem dos Estados Unidos, de retorno dos Estados Unidos aos foros internacionais, a acordos internacionais, dos quais o Trump havia saído, portanto, um fortalecimento da política multilateral e os Estados Unidos se engajando nesse processo, e mais do que tudo será uma luta contra a pandemia, porque o presidente Biden ele vai assumir com uma pandemia que mata mais de 13 mil americanos por dia. Portanto, este próximo ano, o ano de 2021, será o ano da vacinação, ao mesmo tempo que você vai trabalhar a recuperação econômica dos Estados Unidos. Então, a forma como os americanos irão se vacinar e irão abrindo a economia na medida que se vacinam e diminuindo o número de mortos é aquilo que vai marcar o primeiro e talvez o segundo ano da administração Biden. Então, eu acredito que o caminho aos Estados Unidos doméstico é enfrentar a pandemia, recuperando a economia, e externo é se reposicionar nos foros internacionais, assumindo um papel de protagonismo junto com outras nações nos organismos multilaterais. Bom, é isso. Conversamos com o cientista político Márcio Coimbra. Obrigada mais uma vez, professor. Ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, Karine. É um prazer estar aqui na Jovem Pan com vocês.